Boa noite a todos. Nós vimos na nossa última aula fármacos agonistas alfa-adrenérgicos. Confere? Falamos aí principalmente dos descongestionantes nasais, não é? Muito bem. Hoje nós vamos estar falando dos agonistas beta-adrenérgicos, tá? Também são fármacos bastante utilizados, ok? Eu vou pôr aqui o slide, qualquer coisa vocês me interrompam, tá ok? Muito bem. Gente, agonista beta, na realidade, o que nós mais utilizamos no nosso dia a dia é o agonista beta 2. E por que isso? Porque o beta 2 a gente usa principalmente como broncodilatador. Ah, mas e o beta 1? O beta 1, agonista de beta 1, nós temos pouquíssimos fármacos, ou melhor, a gente tem praticamente um único fármaco que é usado em ambiente hospitalar, né? Para aumentar a força de contração, que é a dobutamina. A dobuta é um agonista principalmente de beta 1. Pega um pouquinho de alfa também, mas ela é principalmente beta 1, para aumentar a força de contratilidade cardíaca. Somente isso. Eu não tenho outra utilização, eu não tenho outra indicação clínica para o agonista de beta 1. Ok? Eu uso, e a gente vai ver isso daí muito, o antagonista. Agora, o agonista, só ambiente hospitalar. Certo? Então, é por isso que está aqui agonista de beta 2. Alguns dos principais efeitos adversos dos agonistas de beta são causados pela estimulação também de beta 1. Então, é o seguinte: por mais que o agonista de beta 2 ele seja seletivo para beta 2, mas não tem 100% de seletividade. Ele poderá agir também em beta 1. E isso vai depender muito da dose que você estiver utilizando, do fármaco que você estiver utilizando e do paciente que está usando. Então veja que existem algumas variáveis aí. Eles tendem a ser seletivos para beta 2, mas com o aumento de dose, eles vão com certeza perder essa seletividade e vão agir também em beta 1. Por isso que é muito comum, né, quem tem bronquite, tem asma, quando faz inalação, sentir o aumento da frequência cardíaca, né? Porque ele está agindo em beta 2, você está tendo sua broncodilatação, está melhorando a sua crise, mas também está se ligando em beta 1 e está aumentando a frequência cardíaca. Tudo bem, gente? Uma estratégia para o aumento da atividade de beta 2 consiste em administrar pequenas doses por via inalatória, aerosol. Hoje nós sabemos, né, que a via inalatória é muito melhor para o asmático do que a via oral.
Mas há anos atrás, praticamente não se tinha muito essa opção. E se usava bastante a oral. E a via oral, você precisava estar utilizando uma dose maior, e aí você tinha muito mais efeitos adversos. Quando começaram a, a utilizar. Alguém falou alguma coisa? Não? Quando começaram a utilizar a via inalatória, foram percebendo que a via inalatória você precisava de menor dose e com isso os efeitos adversos eram menores. E aí foram vendo, né, foram tendo vários estudos tal, e chegaram à conclusão de que a dose inalatória comparada com a dose oral, para se obter o mesmo tipo de efeito, a inalatória pode ser cerca de 30 vezes menor. Olha só, gente, que coisa importante. A via inalatória, em relação à oral, a dose pode ser 30 vezes menor. Daí então que se estimulou muito, né, o uso de fármacos inalatórios para o asmático, né? Porque aí você usa uma dose muito baixa e você reduz bastante os efeitos adversos. Beleza? Muito bem. Então, aí, quando você usa esse agonista de beta-2, você vai ter ativação de beta-2 no músculo liso brônquico para o asmático, né? Então, você vai ter a broncodilatação. Uma outra coisa que foi descoberto, tá? E isso é importante para o asmático, é o seguinte, a crise de asma, ela se desencadeia quando você tem uma a reação, principalmente antígeno, o antígeno e anticorpo. Então, a pessoa é alérgica, né, a um pólen, é alérgica a um pelo de gato, ou sei lá o quê. O tecido pulmonar, ele é muito rico em células e defesa, em mastócitos, eosinófilos, né? Que são células que estão lá preparadas para defender o tecido pulmonar, porque ele está intimamente ligado com a parte exterior, né? Onde entra o ar e sai. Muito bem. E quando se tem essa reação do antígeno ao anticorpo, essas células de defesa liberam os seus constituintes, os seus grânulos, ou histamina ou leucotrienos, né, são liberados, e são duas substâncias potentes broncoconstritoras. Então, uma crise de asma é uma liberação muito grande, principalmente de histamina e também de leucotrienos. Essas substâncias que fazem a broncoconstricção e o início, né, da crise de asma. Muito bem. Estudando essas células, foi percebido o quê? Foi percebido que
principalmente os mastócitos, que são células do tecido pulmonar, que armazena a histamina. Eles têm em suas membranas receptores beta 2. Então, os mastócitos também têm beta 2. E esse beta 2 é responsável por inibir a liberação de histamina. Então, olha que interessante. Quando você usa um agonista de beta 2, ele vai lá para os seus brônquios, né? Vai para o tecido pulmonar, ele vai gerar broncodilatação e vai agir também nos mastócitos, inibindo a liberação de histamina. Tá? Então, o agonista de beta 2, ele suprime a liberação de leucotrienos e histamina por mastócitos no tecido pulmonar. Tá tudo bem essa explicação, gente? Ficou alguma dúvida? Perdão, professor, travou aqui, eu não ouvi a última parte. Esse tipo de fármaco ele age no beta 2 tanto no mastócito, inibindo a liberação da substância, quanto aonde? Ele age tanto no músculo liso, bronquiolar, provocando broncodilatação, como ele também age nas membranas dos mastócitos, né? Inibindo a liberação de histamina. Ah, tá bom, obrigado. Ok? Tudo bem, gente? Continuando. Muito bem. Nós também temos a função mucociliar. O que é essa função mucociliar? Eu acho que eu comentei alguma coisa na última aula, falando da congestão, né? Nós temos as vias aéreas, superior e inferior, temos lá um tecido de revestimento, que é pseudoestratificado ciliado. E nesse epitélio, nós vamos tendo também células secretora de muco. Alguém lembra o nome dessas células? Caliciforme. Acho que você teve um bom professor de histologia, se eu não me engano. Também acho. Exatamente, caliciforme. E esse muco, ele vai sendo secretado e o tecido é pseudoestratificado ciliado, né? Tem os cílios. E esse muco vai ficando sobre esse muco. E esses cílios, eles se movimentam. Via aérea superior movimenta para baixo, inferior movimenta para cima, e nós deglutimos isso constantemente. Então, isso que a gente chama de função mucociliar. E esse muco, ele é renovado, né, constantemente, com a finalidade de eliminar as impurezas que entram pelo ar e ficam impregnados nesse muco. E esse muco, ele serve de filtro, né, para o ar que nós estamos inalando, tanto de filtro como também para umidificar, lubrificar e aquecer. Muito bem. Os agonistas de beta 2, como todo fármaco que promova broncodilatação, ele aumenta essa função mucociliar, aumenta esse arraste de secreção.
e aí a gente vai depurando, né, mais rapidamente, mais facilmente esse muco. Ok? Muito bem. Uma outra ação dos agonistas de beta-2, e aí não é muito importante que existe algumas controvérsias, mas diminui a permeabilidade microvascular e possivelmente inibe a fosfolipase A2. Essa ação inibidora sobre a fosfolipase A2, alguém lembra onde que está essa fosfolipase A2? Eu chamo de fosfolipase ativada. Alguém sabe aonde que ela está? O que que ela faz? Fosfolipase A2? Professor, pelo nome, eu acredito que ele esteja no tecido adiposo. Não, Não? não. A fosfolipase A2 é uma enzima que é ativada sempre que eu tenho o início do processo inflamatório. Ela é a responsável por estimular a cadeia, a cascata, né, da inflamação. Então, se esses fármacos têm a capacidade de inibir a fosfolipase A2, pode ser que também tenha uma atividade anti-inflamatória, ok? Mas, como eu disse, isso é de menor importância, ok? Então, dentro dessas ações do agonista beta-2, a ativação do beta-2 de músculo liso para promover broncodilatação, supressão da liberação de histamina e leucotrienos e aumento da função mucociliar. Beleza? Bom, como que um agonista de beta-2 leva à broncodilatação? Lembra que nós já falamos várias vezes em transdução de sinal. Lembro desse termo que eu já usei com vocês? Transdução de sinal. Sim. Então, o receptor beta-2 que está o receptor beta-2 que está no músculo liso bronquiolar, ele está acoplado à proteína G, tá? Então, ele está acoplado à proteína G. Quando você usa, né, o agonista, ele se liga ao receptor e ele vai ativar a proteína G. Ótimo. Ativando a proteína G, você vai ter ativação da adenilciclase, a enzima. Com a adenilciclase ativada, você tem aumento do AMPC. Quando você aumenta a MPC no músculo liso, o que acontece? Diminui a oferta de cálcio. Sem cálcio, eu vou ter relaxamento do músculo liso bronquiolar. Ok. Professor, eu só ia pedir para o senhor repetir a partir da ativação da adenilciclase, por gentileza. Pois não. Então, o agonista se ligou lá ao receptor, ativou a proteína G. Dessa ativação, você tem ativação da adenilciclase. Quando a adenilciclase é ativada, ela aumenta a síntese de AMPC. Tudo bem? Sim, sim. Esse aumento de AMPC no músculo liso
leva, em consequência, diminuição da oferta de cálcio. Diminui o cálcio. E com isso o músculo relaxa. Exatamente. Sem cálcio, o músculo vai relaxar. Então, aí eu vou ter o relaxamento do músculo liso bronquiolar, que é a broncodilatação. Obrigado, professor. Nada. Tudo bem, gente? Muito bem. Principais fármacos beta 2. Esses fármacos, eles começaram muitos anos atrás, né, a serem sintetizados, né, para ser utilizado no asmático especificamente. Então, os primeiros fármacos a serem utilizados foi a terbutalina, salbutamol e fenoterol. São esses 3 fármacos. Esses fármacos, gente, talvez vocês conheçam alguns pelo nome comercial. A terbutalina é o Bricanil, salbutamol, Aerolin, fenoterol é o Berotec, tá? Então, esses 3 fármacos são muito semelhantes. Eles agem no beta 2, são agonistas de beta 2. Inicialmente, nós tínhamos esses fármacos em forma farmacêutica, comprimido, xarope e gotas, né? Só depois de muito tempo que começou a aparecer também as bombinhas, né? Aerosol. Muito bem. Esses fármacos, tá? Eles têm um início de ação muito rápido. Eles agem rapidamente. Chegam lá no seu alvo, o beta 2, e começam a agir. Só que a meia-vida também é muito curta. Tem a meia-vida de, no máximo, 4 a 6 horas. Então, uma meia-vida curta. Então, esses 3 fármacos aqui são agonistas de beta 2, tá? Podem ser usados por via oral ou inalatório e de meia-vida curta. Ok? Muito bem. Professor, aproveitando que a gente está falando do fenoterol, não sei se você sabe explicar, mas por que a gente treme quando usa o Berotec e com os outros não? Então, na realidade, tá? Se você usar o Berotec ou o Aerolin ou o Bricanil, todos eles vão promover o mesmo tipo de efeito, tá? Eles podem dar taquicardia, como eu disse, né? Porque pode se ligar ao beta 1, tá? Só que nos músculos esqueléticos, nós também temos receptores beta. Na grande maioria é beta 2 nos músculos. E eles também estimulam esses beta no músculo esquelético, por isso que dá tremor. Então, tremor e taquicardia é um efeito colateral, tá, que eles vão provocar. Outra pergunta. Nesse caso da terbutalina, tá falando que a via oral demora em média de 1 a 2 horas para o início da ação. Tipo, só começa a contar a meia-vida depois que começa o efeito? Ou pelo fato dele demorar para Não. fazer efeito já? A meia-vida, ela começa a contar quando você faz a administração. Ou seja, já perdeu de 1 a 2 horas de efeito, praticamente. A meia-vida é no máximo 6 horas.
Ah, ok. Tá? É por isso que hoje a preferência é muito pela via inalatória, porque o início de ação é muito rápido, a inalação, tá? Após a inalação, a ação é imediata, tá? Então, a inalatória é muito rápida. É por isso que a gente faz opção hoje pela via inalatória. Ok. Além do que, a inalatória, a dose, lembra? 30 vezes menor que a dose oral. Então, isso vai reduzir muito a taquicardia e os tremores. Mas hoje em dia ainda usa terbutalina? Não conhecia esse. Usa, é o Bricanil. É muito pouco, né? Muito pouco, mas tem. O Aerolin é bastante utilizado ainda em aerosol. O meu tá aqui comigo. Aerolin? Aham. Então, a gente usa bastante. E o Berotec também, né? Nossa, eu usava muito Berotec de pequeno, eu vivia fazendo inalação. Eu também. Berotec e Atrovente. Isso. A gente vai falar do Atrovente nas próximas aulas. Mais alguma pergunta? Não, não. Fique à vontade. Bom, aí deixa eu contar uma historinha para vocês. Bem, se usava esses fármacos, né? O fenoterol, a terbutalina, o salbutamol. Muito bem. Usavam eles, né? Eles agem no beta 2, eles promovem broncodilatação e inibe a liberação de histamina. Lembram disso? Lembram, né? Muito bem. O que acontece? Acontece que quando você usa esses fármacos várias vezes, o que pode acontecer com o receptor? Eles são agonistas. Quando você usa um agonista, muitas vezes acontece o quê? Dessensibiliza. Dessensibiliza. Muito bem. Só que os beta 2 do músculo liso bronquiolar, eles são resistentes à dessensibilização. Graças a Deus, né? Eles são resistentes, eles não dessensibilizam. Mas os beta 2 mastocitários, eles dessensibilizam. Você perde os beta 2 dos mastócitos, tá? Com o uso frequente. E se você perde esse beta 2 dos mastócitos, você volta o quê? A liberar a histamina, o leucotrieno, e você volta a ter crise. Certo? É por isso que o processo de crise do asmático era constante, né? Não podia virar um pouquinho, um ventinho que aumentava mais, pimba, crise, né? Porque esses beta 2 mastocitários dessensibilizam. Muito bem. Usava-se muito o corticoide como forma de anti-inflamatório, né? E broncodilatador para o alívio daquelas crises, né, fortes que o asmático tinha. Então se usava muito a diprospan, né, que é um corticoide de depósito. E aí, o que foram percebendo? Foram percebendo que esses pacientes
que usavam o corticoide, a crise demorava mais para voltar. O intervalo entre as crises espaçava bastante quando se usava o corticoide. Falou, bom, então temos que descobrir o que o corticoide está fazendo, além de sua ação anti-inflamatória e tal. E descobriram que o corticoide, ele evita a dessensibilização dos beta-2 mastocitários. Ok? Então, o corticoide evita a dessensibilização. Aí foi onde, então, que os cientistas, falaram, puxa vida, a gente sabe que se eu utilizar o agonista beta-2 por via inalatória, eu tenho uma redução muito grande da dose, é 30 vezes menos. Né? Eu tenho uma ação rápida. E eu sei que se eu usar o corticoide, eu tenho o bloqueio da dessensibilização do beta-2 mastocitário. Então, o que eu preciso é juntar esses dois. Aí, eu não vou ter mais crise. Bom, raciocinando desse jeito, eles encontraram um problema logo de início. Bom, mas eu não posso ficar dando corticoide sistêmico para esse paciente, que os efeitos adversos do corticoide sistêmico a longo prazo é danoso. Então eu preciso achar uma outra forma de usar esse corticoide. Foi quando então eles falaram, bom, então, e se eu usar o corticoide por via inalatória? Nós não tínhamos ainda os corticoides inalatórios. Poxa, se eu usar o inalatório, a dose do corticoide também será muito pequena. E será que ele vai fazer o mesmo tipo de efeito a nível pulmonar? Muito bem. E aí começaram-se os testes. E viram que as bombinhas de corticoide faziam o efeito excelente com o uso inalatório, com doses muito baixas. Doses que não iria prejudicar a nível sistêmico. Poxa vida, então está resolvido o problema. Mas nem todos. A bombinha do agonista beta-2 mais a bombinha, o corticoide, encarece muito o tratamento e não vão ser todos que vão ter como adquirir. Então, poxa, vamos pôr os dois juntos, a mesma bombinha. Aí eu vou baratear, certo? Certo, mas outro tipo de problema. Para mim, associar fármacos, colocar junto, eu preciso ter o mesmo perfil cinético. Eu preciso ter a mesma meia-vida. Eu não posso juntar um agonista de beta-2 com meia-vida de 6 horas com um corticoide que tem uma meia-vida de 12 horas. Eu não posso. Como? Certo? Então, aí, houve a necessidade de desenvolver fármacos agonistas de beta-2
de meia-vida longa, também para 12 horas. Só que em vez deles trabalhar para desenvolver algo novo, eles encurtaram o tempo trabalhando no que já tinham e modificando a estrutura química. Então, eles pegaram o formaterol, tá? Desculpa, eles pegaram o fenoterol, que é esse daqui, fenoterol, o Berotec, e modificaram a estrutura química, alongaram a estrutura química dele, tá? E aí surgiu o formaterol, que é um fármaco proveniente do fenoterol, porém uma alteração na estrutura química, muito mais lipofílico, com alta afinidade ao beta-2 e que tem um efeito de até 12 horas. Opa! Resolvi o problema. E aí, tá? Eles pegaram o salbutamol e fizeram a mesma coisa. Alteraram também a estrutura química dele e surgiu o salmeterol, também com alta afinidade ao beta-2, 50 vezes mais até que o próprio salbutamol. Ele se liga muito a esse beta-2, conseguindo ter uma atividade de até 12 horas também. Então, ele prolonga a ativação. Então, agora eu tenho 2 fármacos agonistas de beta-2 de meia-vida longa, de até 12 horas. Tá? Muito bem. Só que ao fazer os testes com esses fármacos, comparando com o fármaco original, aqueles 3 que nós vimos, que é de meia-vida curta, né? Meia-vida curta e início de ação rápido. Esses fármacos aqui, de meia-vida longa, eles têm um início de ação lento. Ação lento. Eles demoram para começar a agir, demoram para fazer aquela transdução de sinal e começar a ter o efeito broncodilatador. Então, esses fármacos não são recomendados para crise aguda, tá? E inesperada de broncoespasmo, porque senão você não vai conseguir tirar aquele paciente da crise de forma rápida. Você não vai conseguir. Certo? Então, de forma muito lenta. Então, esses fármacos, eles foram associados aos corticoides, tá? E surgiu aí uma indicação clínica. Quando o paciente está na crise, você usa o agonista de beta-2 de meia-vida curta. A Aerolin lá, né, o salbutamol, o fenoterol. Estabilizou, saiu da crise, e aí, como forma preventiva, você vai utilizar o agonista de beta-2 de meia-vida longa associado ao corticoide, ou não, mas de forma preventiva, para não deixar vir uma nova crise. Então, é isso que nós temos de tratamento, né, para asma e bronquite hoje. Agonista de beta-2 de meia-vida curta e agonista de beta-2 de meia-vida longa associado aos corticoides. Ok? Existem outros fármacos
agonistas de beta-2 que a gente acaba não utilizando. A isoetarina, né, ela tem uma ação na CONT, então a gente não usa. O pirputerol, idêntico ao sal butamol, também acabou perdendo aí o interesse clínico. A ritodrina, que foi, né, se não me engano, acho que ainda é utilizada. Ela é desenvolvida para o uso como relaxante uterino, para interromper o trabalho de parto prematuro. Lembra que eu falei para vocês que o útero, quando está grávido, ocorre uma sensibilização de beta-2, né? Então, aí, a ritodrina, ela se liga muito a esses beta-2 uterino, relaxando o útero e evitando as contrações prematuras, tá? O clenbuterol é um agonista de beta-2, mas ele tem um efeito anabólico. Então, ele acaba sendo utilizado ilicitamente por atletas. É proibido, é doping, tá? Então, a gente acaba tendo mesmo, como agonista de beta-2, os de meia-vida curta e os de meia-vida longa, tá? Professor, o ritodrina, ele tem um efeito colateral ruim para o bebê? Não, Só diminui mesmo a contração mesmo? só diminui a contração. E outra pergunta, Montiler é um beta-2? Montiler? É. Não. O Montiler, se eu não me engano, é montelucaste de sódio, é isso o nome químico dele? Vixe, o nome químico eu não sei, deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma olhadinha, se é o montelucaste. Eu acho que é. É sim, montelucaste sódico. Isso. Esse fármaco aí, ele não é um agonista de beta-2, tá? Sabe o que ele é? Ele é isso aqui, ó. Ele é um antileucotrieno, tá? Ele bloqueia receptores de leucotrienos, chamados cisteínil-leucotrienos. Porque é o seguinte, a gente vai falar mais disso quando a gente falar em respiratório. Mas quando você tem a cascata da inflamação, você tem duas enzimas. A ciclooxiegenase, que dá origem aos prostanoides, ao processo inflamatório, e você tem uma outra enzima que é a lipoxiegenase, que dá origem aos leucotrienos. E o pulmão é muito rico em lipoxiegenase, originando bastante leucotrienos. E as vias aéreas têm bastante receptores dos leucotrienos. E esses receptores de leucotrienos, eles também provocam aumento de secreção e broncoconstrição. Então foi desenvolvido o montelucaste, que é um fármaco bloqueador do receptor de leucotrienos, para ser também utilizado em tratamento de asma e tal. Só que achava que, antes, né, quando ele começou a ser utilizado, que ele seria aí o top, né, que ele conseguiria evitar as crises. E não foi bem isso. Ele entra hoje como fármaco coadjuvante, junto com outros fármacos. Mas nesse meio tempo todo, se descobriu que ele é muito bom em casos de rinite alérgica.
Então, a gente acaba utilizando muito ele para rinite. Não sei se é esse o caso que você conheceu ele. Foi, eu tive que fazer, porque eu vivia no hospital fazendo inalação. Então, e ele é para ser usado de forma crônica, né? Você usa ele todo dia, tal, em comprimidinho, né? Evita. E percebeu que ele é melhor ainda em criança. Criança com a rinite, quando faz o uso dele, você precisa ver, há uma melhora significativa. Então, a gente acaba utilizando muito ele para esses casos. Ok? Ok, professor, obrigada. Matada a dúvida, a curiosidade. Foi. Muito bem. Gente, esses beta 2, então, tá? Eles são utilizados, esses de Em Minha Vida Longa, né? Associados, tá? Ao corticoide. Como eu disse, a dosagem que a gente usa, tanto do agonista beta 2 quanto do corticoide, é muito baixa. E tem estudos que mostram que a quantidade que você faz de inalação, você puxa, né? A quantidade desse fármaco inalado que será absorvido é muito pequeno. E quando ele é absorvido ainda, ele acaba sendo eliminado pelo fígado antes de chegar à circulação sistêmica. Então, ele acaba sendo um tratamento bastante seguro, tá? Muita gente se preocupa, não, eu vou ter que usar esse fármaco todo dia, ele tem corticoide, tá, ele tem corticoide, mas o corticoide é uma dose muito baixa, gente, tá? Muito baixa. A dosagem dele é baixíssima. Então, muito difícil, muito raro, tá? Ele provocar algum efeito sistêmico. Aí tem um detalhe. As partículas, né? O tamanho das partículas do corticoide, que é suspenso no gás para você fazer a inalação, a hora que você espirra, né? A bombinha, você espirra e você puxa, né? Essas partículas é que ainda não são partículas uniformes, tá? São partículas que ainda têm tamanhos variados. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma coisa aqui para vocês. Tá compartilhado, gente, aparelho respiratório? Sim. Tá? Muito bem. Deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês uma coisa. Cadê? Tá chegando. Chegou. Aqui. Tem alguém aí? Tem. Giovana, está chegando pro amém. Muito bem. Olha aqui, gente. Nós usamos, né, a bombinha. Os tamanhos das partículas, vejam, não são uniformes, né? Então, quando você pega a bombinha e você coloca ela diretamente na boca e você espirra e puxa, por mais sincronismo que você tenha de
né, espirrar e puxar junto, sempre vai ter as partículas maiores, as partículas maiores, tá aqui, as partículas maiores que acabam se depositando na boca, a garganta, e isso vai se depositando e vai ficando acumulado, e isso pode ser prejudicial. Pode dar rouquidão, pode dar candidíase, tosse, né? Então, a gente aconselha que quem utilizar a bombinha direto na boca, sempre após o uso, fazer bochecho e gargarejo para retirar essas partículas, tá? Isso é interessante, importante. Ou você usar esse aparelhinho aqui, ó, tá? Que a gente chama de espaçador. Espaçador. Como é que você usa? Essa ponta, né? Você adapta a bombinha e essa outra ponta aqui, tá? Você fecha com o dedo, tá? E aí você vai lá e espirra, né? Aquele gás, ele vai ficar aqui dentro, aqui dentro. Acontece que as partículas maiores vão cair aqui e vão se depositar aqui dentro. Então você espirra, tá? E depois você leva até a boca, tira o dedo e você puxa. Na hora que você puxa aquilo, vai somente o quê? As partículas pequenas, que vão direto para os seus brônquios. As partículas maiores vão acabar ficando dentro desse espaçador, ou também chamado de aerocâmara. Entenderam isso, gente? Professor, eu não entendi o porquê é problemático as partículas maiores estarem. Porque essas partículas, as maiores, quando você usa a bombinha direto na boca, elas não conseguem acompanhar o seu fluxo de ar até os brônquios. Ela acaba se depositando na boca e na garganta. E quem usa isso, usa pelo menos 2 vezes ao dia, todo dia. Então, você acaba tendo um depósito dessas partículas constante na sua boca e garganta. E esse acúmulo de corticoide, ele acaba por inibir a imunidade local e você acaba desenvolvendo leveduras, fungos, você acaba tendo o que chama de candidíase. Tá na boca, a garganta, e acaba também afetando as cordas vocais, dando rouquidão. É por isso que, se for usar direto na boca, pode, mas sempre você faz, após o uso, um bochecho, um gargarejo com água, para que você tire essas partículas. Ou utilizando o espaçador, que as grandes partículas acabam ficando dentro dele. Não vai com fluxo. Ok? Entendi, professor. Obrigado. Tudo bem, gente? Vou mostrar uma coisinha aqui. Gente, isso é um protocolo, tá? A gente não vai falar disso aqui, tá? Que essa aula aqui eu dou para a medicina, tá? Que lá eles precisam saber os protocolos todos. Mas só como foi dito aí, então uma asma, né, em nível 2, eu uso um corticoide de baixa dose e uso também o anti-leucotrieno, que eu acabei de falar agora há pouco, o Montelukast, tá? Ele entra praticamente em todo tipo de
de asma, mas sempre como coadjuvante, tá? O principal é sempre o quê? O corticoide, tá? E o beta-2 de ação prolongada. Mas isso não é para nós, pelo menos não agora. Gente, com relação a esses agonistas de beta-2, alguma dúvida? Pergunta, curiosidade? Tudo bem? Lembrando que os principais efeitos adversos desses fármacos agonistas de beta-2 é a taquicardia e os tremores, tá? Isso pode dar, ok? E que a gente usa hoje, principalmente, eles associados a corticoide, de meia-vida longa e corticoide. Na crise, meia-vida curta. Manutenção, meia-vida longa. São esses que são misturados com corticoide que evitam a dessensibilização da parte mastocital? Isso, só os associados a corticoide. Ah, tá. E o corticoide que a gente mais usa aí é a budesonida, né? A budesonida, a mometasona, são corticoides bastante utilizados para via inalatória. Tudo bem, gente? Ô, professor, outra pergunta. Eu só não entendi por que o senhor citou o antileucotrieno. Porque, tipo, o leucotrieno não é da parte inflamatória? Eu me perdi um pouco nessa parte. É que me perguntaram, não sei quem que perguntou aí para mim. Quem perguntou? Do... Do Montiler fui eu. Isso, a Vitória. Ah, tá. Então, ela é que perguntou do Montiler, que é um fármaco anti-leucotrieno, e que a gente usa também no controle da asma, tá? Então, eu só falei dele para explicar a ela, e para falar que esse fármaco também entra, né, na terapia de asma. Ele faz parte também do protocolo, tá, de tratamento de asma, tá, que são anti-leucotrienos. Como eu disse, as vias aéreas, nós temos muitas células de defesa que liberam a histamina e liberam também o leucotrieno. E os receptores de leucotrienos é que levam a broncoconstricção e aumento de secreção, agravando e piorando o quadro de asma. Ok? Ok. Mas é que o nosso foco hoje seria somente agonista beta-2, né? Não é aula de respiratório. Então, eu não iria, certo, falar dele hoje, tá? Eu vou falar dele quando nós falarmos lá na frente em respiratório. Ok? Mas a Vitória perguntou uma dúvida pertinente ao nosso assunto, né? Aí eu achei melhor complementar. Tá bom? Gente, como é véspera de feriado, rendemos bastante, estamos muito bem no cronograma. Nós vamos parar aqui hoje, tá? É meio cedo ainda, mas vale a pena por ser uma sexta-feira, véspera de feriado, epa, e eu vou trabalhar todo dia, epa, que gostoso. Vamos lá. Certo, gente? Certo, professor. Certinho. Deixa eu parar aqui.